estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo de Vestibulando aqui no Colégio CPI. Eu sou a Bianca. E eu sou a Raika. E se você ainda não é inscrito, já corre e aperta aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e deixa o like. O nosso convidado especial de hoje é o professor Antônio Rosa, que tá de rosa, né? Veio fazer jus ao nome. Pois é. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, parabenizar aqui a você, Bianca, você, Raika, por essa iniciativa do Papo de Vestibulando, bem legal, dando dicas para os nossos queridos alunos sobre os vestibulares. Com certeza, você não pode perder nenhum episódio, viu? Programa maravilhoso. Então, Rosa, a gente tem várias perguntas para fazer para você e hoje nós vamos abordar não só o Enem, como também a UEMA. E a gente quer conversar com você sobre a UEMA. A gente quer saber a questão dos patrimônios históricos que poderão cair na prova de UEMA. Muito bem, muito boa pergunta. O aluno que vai fazer, de fato, a prova de vestibular da UEMA, ele tem que se ligar bastante na questão de regionalidade, né? E quando a UEMA cobra parte regional, sempre tem um tema forte, que é essa questão de patrimônio. Patrimônio material, patrimônio imaterial, as danças culturais, principalmente a questão do Bumba Meu Boi, que já foi questão de UEMA alguns vestibulares atrás. E esse ano, minhas amigas Raika, minha amiga Bianca, vocês que vão prestar esse vestibular, muita atenção no patrimônio natural. Parque Nacional Lençóis Maranhenses, este ano foi decretado como patrimônio mundial natural. Então fica aí mais uma dica para que nossos alunos intensifiquem os estudos sobre o EMA na questão de patrimônio, certo? Maravilhoso. E, Rose, a UEMA, no caso, a Universidade Estadual, né, do Maranhão, com certeza é cobrada a história do Maranhão. O que é que ela vai buscar que é mais recorrente na história do Maranhão? Muito bem. Lembrar, certo, que por mais que seja um vestibular regional apenas do Maranhão, mas a história do Maranhão se relaciona muito com a história do Brasil. Então, principalmente você também que está focando no Enem, dá para você fazer essa relação entre os dois vestibulares, entre os dois estudos. Em que sentido, Rosa? Período colonial. Período colonial é um tema bastante recorrente, cobrado nas provas de vestibular do Enem, mas o Maranhão também cobra bastante período colonial. Questão das capitanias hereditárias, questão de governo geral, quando foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, questão das revoltas nativistas, questão de escravidão, que o Enem cobra bastante, e o Maranhão também não fica atrás, a UEMA também cobra bastante essa questão de período colonial, certo? Rosa, agora eu quero saber, em relação à geografia do Maranhão, de que forma ela vai ser abordada na prova da UEMA e também, talvez, na prova do Enem? Pronto. A questão de geografia do Maranhão, nós, tanto historiadores, enfim, cobra bastante essa questão dos rios, a divisão geográfica do Maranhão, a questão das matas dos cocais, a Baixada Maranhense, o Alto Maranhão. Então, o aluno precisa se ligar bastante nesse quesito, certo? Em relação à geografia e história do Maranhão. Lembrar também, minha querida Raika, Bianca, questão literária também, as obras literárias. O Enem não cobra bastante essa questão de literatura, mas a UEMA cobra bastante essas questões literárias. Então, o aluno sempre tem que se dividir bastante em fazer essa leitura das obras literárias que serão cobradas e o Enem, de fato, assim como a UEMA, eles vão relacionar bastante essa questão de literatura com a história do Maranhão. E esse ano, particularmente, a UEMA vai cobrar uma obra literária bastante interessante, que é a questão da Inconfidência Mineira, uma obra literária ali que vai ser abordado justamente em um período colonial, em um período em Minas Gerais, principalmente na questão do ciclo da mineração. O aluno precisa se ligar bastante nesse ponto. Perfeito. Obrigada, professor. Rosa, é nesse caso aí que entra o ciclo do ouro, se eu não me engano? Exatamente. Nesse ponto entra essa questão do ciclo do ouro em Minas Gerais, tem a questão do Gonçalves, tem a questão do nosso amigo Gregório de Matos, a questão do barroco. Então, o aluno tem que prestar bastante atenção nesses pontos, certo? Isso já se interliga até com literatura, arte. Isso se liga justamente, amiga Bianca. Aí chega a questão da arte, tá certo? Que é bem cobrado no Enem também. Que é bem cobrado. Os bons é que dá para estudar para o UEM e estudar para o Enem tudo junto. Tem aquela exclusividade. Exatamente. Você que já está estudando para o Enem, você aproveita e fortalece ainda mais nessa questão da UEM, tá? Perfeito. Rosa, e a respeito do Enem,
em relação ao EMA? O que mais diferencia do caso? Tem um conteúdo que só é cobrado no Enem e na UEMA é muito difícil cair. Pronto, muito bem. Um dos conteúdos que o Enem ele aborda bastante é a questão da contemporaneidade, certo? A história contemporânea. Quando se trata de história contemporânea, você tem os grandes conflitos mundiais. Então, você inicia ali com a Revolução Francesa. O Enem já aborda bastante a Revolução Francesa. A UEMA, ela deixa de abordar um pouco, certo? Questão dos grandes conflitos mundiais. Logo depois você tem Revolução Francesa, você tem neocolonialismo no final do século XIX. E já é um dos fatores, um dos motivos que te leva para a Primeira Guerra, que a Primeira Guerra já é um dos fatores para o início da Segunda Guerra. Então aí você tem 4 eixos temáticos, o Enem aborda bastante, mas a UEMA quase não se cobra. Não é dizer que, nossa, Rosa, tu errou, cobrou a UEMA. A UEMA ela não cobra bastante, mas ela pode cobrar? Pode cobrar, pode aparecer. Diferentemente do Enem. O Enem quase todos os anos você tem uma questão envolvendo conflitos mundiais, tá certo? E aí nós temos aí uma grande questão também, além dos grandes conflitos, o Enem também se liga nessas questões de atualidade, certo? A UEMA também não cobra muito essa questão de atualidades. O Enem ele já cobra. Se ligar, o aluno precisa se ligar bastante na questão das grandes crises econômicas, e aqui a gente ressalta a crise de 29, que pode ser relacionada com a crise de 2008, né? Analisar o cenário geopolítico mundial, tá certo? Que é um tema bastante recorrente, que alguns anos atrás você já tem um panorama, né, de grandes conflitos regionais, como a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e recentemente a guerra entre Israel e Palestina, certo? Rosa, agora eu tenho curiosidade de saber como é que você acha que o Enem vai abordar as temáticas das questões raciais, a escravidão ou talvez também o apartheid. Como você acha que vai aparecer na prova do Enem? Todos os anos, minha amiga Bianca, o Enem ele cobra bastante essa questão de escravidão, certo? É um tema muito bem cobrado. E dentro desse quesito, nós temos a questão do racismo estrutural. Então, o Enem ele pode fazer uma relação bastante recorrente com o contexto histórico escravista, relacionando com a atualidade nessa questão de racismo estrutural, que todos os dias você acaba encontrando alguma matéria relacionada a algum preconceito racial. Muito bem destacado por você, Bianca, quando se trata da questão do apartheid. Lembrar você, meu querido vestibulando que está nos assistindo, não apenas a questão do apartheid na África do Sul, mas você também tem política de segregação racial nos Estados Unidos, certo? Costumo dizer que o aluno precisa prestar bastante atenção. São 2 eixos totalmente diferentes. Por mais que a gente esteja se tratando de escravidão, nós podemos observar que a escravidão nos Estados Unidos ela foi muito mais forte do que a escravidão no Brasil. Não é dizer que a escravidão no Brasil não foi forte, foi intensa. Mas a escravidão no Brasil, você tem uma relação entre o branco e o negro no Brasil. Nos Estados Unidos, não. A questão escravista vai ser muito mais forte. Então, tal que ainda hoje, nos Estados Unidos, ocorrem atos racistas e que ainda volta aquele velho passado em que brancos e negros têm essa segregação de fato. E aí, recentemente, a morte do George Floyd, que acabou ocasionando várias manifestações por várias partes do mundo. Então, é um tema bastante recorrente, é um tema bastante cobrado no Enem. E a respeito das formas de resistência, tipo os quilombos, como que eles podem ser cobrados? Tem chance de recorrer? Tem, sim. Lembrar também ao nosso vestibulando que são várias as formas de resistência, né? As comunidades quilombolas é uma parte dessa resistência por parte da escravidão. O Enem ele cobra essa questão de resistência. Lembrar ao nosso vestibulando que fique atento em relação a essa questão de resistência para estar relacionando com as questões atuais. Em que sentido, Goza? No sentido de que a nossa Constituição, a Constituição de 88, ela já vem trazendo de forma mais enfática essa demarcação de terra das comunidades quilombolas, justamente com o objetivo de preservar a cultura africana, a cultura negra. Então o Enem também pode estar abordando, fazendo essa relação. Muito boa pergunta, Tarek. Gostei. E as leis, a Lei Áurea, entre outras. Enfim, as leis abolicionistas, elas começam a ser aplicadas já na segunda metade do século XIX, certo? Você tem uma lei inglesa, em 1845, a Bill of Rights,
que não é uma lei brasileira, ela é inglesa, mas ela afeta a escravidão no Brasil, no sentido de que os navios ingleses poderiam apreender navios negreiros em direção ao Brasil. Lembrar também muito cuidado. Professor, o Brasil, Dom Pedro II, incentivou bastante essa questão abolicionista. De fato, sim, as leis serão implementadas, mas as leis abolicionistas, elas não afetaram diretamente a mão de obra, certo? Por exemplo, tu tem a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe apenas o tráfico. E o Brasil? Quem já estava escravo no Brasil? Vai continuar a escravidão. Isso vai intensificar a questão do tráfico interno. Rosa, mas teve a lei do ventre livre. A lei do ventre livre só abolia as crianças nascidas a partir daquele ano. E quem nasceu antes? Então a escravidão ainda continua, certo? A lei do sexagenário, mais de 60 anos, né? Então qual era o escravo que naquelas condições de vida chegaria a 60 anos? Então veja que a mão de obra ativa da cafeicultura, ela não é afetada, né? Eu costumo dizer que Dom Pedro II sabia muito bem fazer uma política. Ele acabava... como é que eu posso dizer? Acabava agradando os dois lados, né? Tanto liberais quanto conservadores. E, de fato, em 1808 você tem a Lei Áurea, né? Lembrar que a Lei Áurea aboliu a escravidão, mas não inseriu o negro na sociedade, certo? Rosa, e sobre o neocolonialismo? Está crescente no mundo essa questão desses movimentos de reparação histórica? Boa pergunta, tá, Bianca? Muito boa. O papo de vestibulando hoje está ótimo, tá? Sempre. Show de bola. Pois então, Bia, nós temos um passado neocolonialista durante o século XIX, né? E ali tu relaciona com a questão da segunda revolução industrial. Ali os países europeus estão produzindo muito e querem encontrar mercados consumidores. Onde é que eles vão encontrar esses mercados consumidores? Na África e na Ásia. Beleza, até aí tudo bem. Vem a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra ocorre o processo de descolonização, processo de independência dessas ex-colônias europeias na África e na Ásia, certo? Recentemente, depois dos anos de 2010, cresceu em toda a Europa um movimento de reparação histórica. Ou seja, os países europeus meio que eles estão tipo assim, poxa, eu fiz mesmo algo muito errado lá atrás. Então eu tenho que me reparar de certa forma esses países pelo um passado de exploração, certo? E aqui a gente pode citar exemplos como a Bélgica. A Bélgica ela retira parte de seu orçamento anual e entrega ao Congo no processo de desenvolvimento. Nós podemos citar aqui a questão da França. A França publicou uma lei que até o ano de 2030, todos os museus franceses irão devolver as obras de arte de cultura africana, certo? Recentemente, em Portugal, o parlamento português, de conservador, de fato, negou esse passado. Porém, o presidente de Portugal, que lá é uma república parlamentarista, o presidente de Portugal ele reconheceu os erros que Portugal provocou no Brasil e em suas colônias na África, principalmente em questão de escravidão, certo? O Brasil, recentemente, há um mês atrás, recebeu um manto tupinambá que estava no Museu da Dinamarca. Então, veja que esses países europeus estão, de certa forma, reconhecendo os erros do passado. E, Rosa, e o Brasil? O Brasil teve essa questão? Nós, com certeza, teve. Se você pegar o ano de 1822, na independência, o Brasil continuou com a escravidão. E, Rosa, o Brasil fez algum tipo de reparação histórica? O Brasil fez, sim, reparação histórica. No segundo mandato do governo Lula, o então presidente Lula, durante aquele período, ele visitou algumas nações africanas, anistiou a dívida que esses países tinham com o Brasil e decretou o estudo da África no ensino brasileiro. Então, o que é isso? É justamente essa questão de reparação histórica. O vestibulando tem que ficar ligado que esses movimentos estão crescendo bastante, certo? Agora, em patrimônio histórico, eu queria saber a respeito dos patrimônios materiais e imateriais. No caso, o que é que diferencia, o que é material? Porque muita gente confunde, né? Tipo, receita. A pessoa pensa que é material, mas não é, né? No caso, é imaterial. Mas por quê? Me explica essa diferença. Pronto, show de bola. O vestibulando, muitas vezes, o patrimônio material é aquilo que é palpável, que se pega. Pronto, vamos trazer aqui para a nossa linguagem popular. Certo? E aí, de patrimônio material, você tem, sim, as questões de igreja,
as questões de certa forma palpáveis. Mas como a Raika disse, mas a culinária é o quê? Material, porque eu pego um bolo e tudo. Exato. Exatamente, né? O vestibulando tem que se ligar, não é a matéria do bolo, mas a receita que faz o bolo. É aquela questão que é passada, né? A gente costuma dizer em sala de aula que patrimônio imaterial é aquilo que se perpassa por gerações, certo? Então, receita de um bolo. Começou com a sua avó, mas a sua mãe fez e aí daqui a pouco você está fazendo. Então isso é uma questão de patrimônio. A gente pode tirar aqui a cajuína. Pronto, a cajuína é um exemplo de patrimônio imaterial. Certo? Compõe a cultura, no caso, né? Compõe a cultura, exatamente. E lembrando, dá para relacionar sim a questão patrimônio com a questão cultural. Ou seja, a cajuína você já lembra do Piauí. Se eu perguntar aqui para a Bianca, pão de queijo, qual é o estado que é predominante pão de queijo? Minas Gerais, tá vendo? Então, assim, a receita ali é um patrimônio imaterial que lembra um povo, certo? Muito bem. Olha aí, tira a pergunta. Muito bem. Rosa, e a respeito das as políticas econômicas, no caso? Tem um capitalismo, tem socialismo e quais outras? Muito bem. E aí, sobre essas políticas econômicas, hoje você tem a vigência no mundo da questão capitalista. Mas, além do capitalismo, você tem um socialismo ainda, que perdura em alguns países, como Laos, Camboja, Vietnã do Norte. Mas você tem também aquela economia de abertura de mercado. Podemos citar aqui, por exemplo, a China, certo? A China tem uma política comunista, um partido único, porém o seu mercado é aberto, certo? Então, seria outro exemplo aí de políticas econômicas mundiais, tá bem? Lembrar do nosso vestibulando também a questão sobre Era Vargas, né? Era Vargas que gosta bastante de cair, quando se trata de Brasil. A Bianca até sorriu. Já encontrou bastante, né, Bianca? Era Vargas. Cai todo ano. E é até confuso, né? Porque tem a questão do Estado Novo, tem as constituições, eu vendo, eu fico perdido. Verdade. E também conversar sobre com a ditadura, né? Porque, querendo ou não, ele começa de uma forma, no meio vai outra, e depois vai outra. Exatamente. Então o aluno tem que se ligar. Engraçado ver que eu estou aí todo. Verdade. Mas aí, como a própria Raika, a Bianca menciona, o Vargas inicia, o que eu acho mais interessante do Vargas é que ele nunca foi eleito pelo povo nesse primeiro ano de governo. Então, tem 15 anos de governo Vargas sem nunca ter sido eleito pelo povo. E aí, como a própria Raika menciona, tu tem duas constituições no governo Vargas. Tu tem a Constituição de 34, e logo depois você tem a Constituição de 37. E por que, meu querido vestibulando, que o Vargas é tão importante? Porque o Vargas vai mudar um Brasil, né? Ele muda uma política, acaba aquelas questões oligárquicas, vem a questão de democracia, a participação das mulheres nas eleições, na vida política. Ficar muito atento, tá, meu querido vestibulando? Lembrar também que Vargas é que implementa as questões trabalhistas no Brasil, incentiva a industrialização. Às vezes o aluno pergunta, professor, quer dizer que nenhum outro presidente não pensava nisso. Não é que pensava, eu diria que o cenário foi muito favorável para o Vargas. Tu vinha de uma crise de 29, certo? Então só tem um único meio, é incentivar a industrialização. E o Vargas inicia com essa proposta, certo? Como a própria Bianca mencionou, tu inicia aqui Vargas de uma forma, no meio tem outra e no meio tem outra, pois é. Então, aí, ali naquele cenário político, você tem os regimes totalitários lá na Europa, certo? Uma crescente socialista dentro da Europa. E aí no Brasil também você vai ter essa crescente socialista. E o Vargas, de certa forma, é tipo assim, tá chegando as eleições, mas eu estou gostando tanto do governo, eu ainda quero ficar mais um pouco. Então, quer saber, vou burlar um plano disso, vou fazer um jogo de cintura e eu quero continuar ainda nessa cadeira. E aí ele persegue os comunistas, porque o cenário internacional está favorável para isso, as perseguições aos comunistas. E o Vargas formula o plano COI e puf, vou ficar de novo governando, só que agora de forma autoritária, ditatorial. E aí vem o Estado Novo. Lembrando, meu querido vestibulando, já foi pergunta, tá, de vestibular. Por que o nome Estado Novo? O Estado Novo surgiu aonde? Isso vem lá da Europa, isso vem de uma ditadura em Portugal, com Marcelo Caetano, que iniciou esse Estado Novo em Portugal. E o Vargas traz essa ideia, certo? Nessa questão ditatorial, conhecida também como Estado Novo. Tá bom? Professor, agora eu tenho uma dúvida. Você falou sobre se a questão do totalitarismo, né? Eu queria saber a diferença do totalitarismo por autoritarismo. Bom,
Menina, show de bola esse papo de vestibulantes. Os regimes totalitários, eles surgem numa questão de um Estado em sua totalidade. O nome já está dizendo, totalitário. O Estado vai ser favorável a tudo. Tudo tem que ser a favor do Estado. Em governos autoritários, é aquele autoritarismo de fato, certo? Um governo ditatorial, reprimindo as liberdades, um único partido político, perseguições aos opositores. De fato, isso você vai ter. Geralmente, Bianca, não é que não exista diferença. Existir diferença existe, mas é muito pouco. Tá? Por exemplo, Rosa, o regime stalinista na União Soviética. Veja que o regime stalinista, ele é um governo autoritário de Stalin. Stalin vai perseguir seus opositores. Mas na Europa você tem os regimes totalitários. Qual é a diferença entre Stalin e os regimes totalitários lá na Europa? Os regimes totalitários, eles são anticomunistas. E o Stalin, de um governo autoritário, o Stalin é o quê? Comunista. Então veja aí uma diferença, certo? Os regimes totalitários anticomunistas e o Stalin é um governo autoritário, mas ele é comunista. Então você já tem essa diferença. Perfeito. Legal o nosso vestibulando também a questão da ditadura militar, certo? Ditadura militar que nos governos anteriores, por exemplo, o governo do ex-presidente Bolsonaro, ditadura militar quase não foi cobrado. E aí quando vem o governo Lula agora, ditadura militar já veio cobrando na prova do ano passado. Então é um tema também que pode ocorrer, que pode cair na prova de vestibular de ditadura militar. Veja que o Enem é uma prova que vai medir o seu conhecimento a nível nacional. Quem é que formula o Enem? Né? Então, quem formula de fato o Enem é o Ministério da Educação. Né? Você tem ali o MEC, você tem uma comissão que vai organizar essa prova de vestibular para todo o país. Rosa, o governo influencia? Influencia bastante. Então, é necessário você entender um pouco sobre essas políticas governamentais, certo? Então, você tem agora aí o presidente Lula, que é um presidente com ideias de centro-esquerda, certo? Mas em governos anteriores você tinha um Bolsonaro que era mais da direita. Então, pode cair e ser influenciável? Pode sim, com certeza. Tá? Então o aluno precisa prestar atenção nessas questões de políticas governamentais. Perfeito. Nosso querido professor Rosa de Rosa, você gostaria de deixar algum recado para quem vai prestar o vestibular como Enem ou a UEMA, principalmente o Enem, né? Que daqui a 2 meses já o pessoal já está agoniado. Sim, muito bem. Então, deixar aqui uma super dica para você, tá, meu querido vestibulando? Como a própria Raika mencionou, tá faltando apenas, acho que 60 e poucos dias, né? 70 no máximo, está agoniado. Você tem mais ou menos aí 2 meses para a tua prova. Rosa, o que eu tenho que focar? Foca na resolução de questões, tá? Então você já teve o mês de janeiro até setembro, ou até agosto, você estudando toda a teoria. Agora pratique, vá resolver questões, puxe questões da internet, resolver aquelas questões naqueles conteúdos que você acha um pouco mais complicado, certo? Resolver as questões, poxa, errei essa, volta um pouco na teoria, estuda, mas vá resolver questões. Quanto mais questões você resolver nessa etapa final, com certeza você já chega muito bem preparado para a tua prova de vestibular. Muita atenção, que está chegando também as eleições, né? As eleições estão chegando esse ano, dia 6 de outubro. Então, talvez possa atrapalhar um pouco os estudos dos alunos nesse sentido, mas focar mesmo naquele seu objetivo, que é ser aprovado e resolver questões, tá? Se você gostou, como a minha já disse, deixa o like e até o próximo Papo de Vestibulando.